No vídeo anterior eu falei sobre a comparação que já chegaram a fazer entre Furina e Cartetia de Wuthering Waves. E também iniciei o vídeo falando das semelhanças que tem Genshi e Wuthering Waves. Não, nada a ver, irmão. E começo dizendo que Wuthering Waves, digamos que seja uma cópia que foi inspirado em Genshi. Ih, rapaz. Ele foi mesmo inspirado em Genshi? Ele é uma cópia? Não! Claro que não, mas devemos aceitar que por mais que não seja uma cópia, que o foco da criação do jogo não seja o Genshi, ao criá-lo, existem muitas similaridades entre ambos. Wuthering Waves em seu lançamento sempre foi chamado de uma cópia do Genshi, principalmente pelos criadores de Genshi. Isso sempre foi dito, entre outras coisas, como jogo pálido, jogo morto, cópia mal feita, vai flopar. Esse aí é o Genshi Killer, só tá dando 5 estrelas porque o jogo é uma bosta. Só tá dando 5 estrelas porque o jogo é ruim. Inclusive, até vi uma hora, quando entrei no YouTube, uma criadora dizendo que era covardia que Wuthering Waves estava fazendo, porque segundo ela, o jogo estava dando 5 estrelas só pra chamar atenção. Não falaram isso? Vocês nunca ouviram isso? A não ser que tenham esquecido, né? Brasileiro tem a tendência de esquecer as coisas muito rápido. É verdade. Bem, eu também esqueço. Ao entrar no mercado de jogos, a gente sabe que a grande maioria dos jogos tem essa similaridade. Já viu aquele termo? Nada se cria, tudo se copia. Porém, se eu fosse lançar um jogo, o que eu vou tentar buscar? O que eu irei tentar fazer para chamar esse público? Sexo. Eu, particularmente, me inspiraria naquilo que está dando certo. Como eu já falei pra vocês, a gente pode não gostar do Genshi, mas ele foi o melhor, talvez não atualmente, eu não sei, não acompanho esses negócios, qual que tá dando mais, qual que tá vendendo mais, mas Genshi sempre esteve no topo, certo? É verdade, mas... Eu iria pegar uma base e iria acrescentar algo novo, o que parece que está acontecendo com diversos lançamentos atualmente, ou alguns que já foram lançados recentemente. Vocês que jogam Genshi, se sentiram perdidos ao jogar Wuthering Waves pela primeira vez? Não se sentiram como já se estivesse em casa, porém com uma cara nova? Também mais divertido, com mais liberdade, com aquele ar de essa peça que eu queria. Agora eu tô a fim de relaxar. Não só no Wuthering Waves, em outros jogos o farm é o mesmo, só a forma de farmar que muda, mas buildar, os supostos artefatos, né, que cada jogo tem o seu nome, aqui no Wuthering Waves é chamado de eco, o que deu a entender que as pessoas nos comentários daquele vídeo não gostaram da comparação, que antes eram feitas desenfreadamente por diversos criadores e players em suas comunidades. É verdade. Mas esse não é o foco. Não. O foco da maioria dos comentários foi na comparação entre Furina e Cartetia. Falando sério? Muitos já me disseram que eu pareço com o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris. E em alguns locais que eu trabalhei, me chamavam apenas de Chris. Ou o carinha que mora logo ali. Passa $1. Seja sincero, eu me pareço com o Chris? Veja bem. É mais ou menos. Hoje eu dei uma inchada, eu era bem mais magro, então talvez a semelhança era um pouco maior. Agora eu lhe pergunto, eu sou o Chris? Não. O que faz eu ser comparado com o Chris? Pele escura, olhos fundos, as orelhas? O que te faz pensar que eu me pareço com ele? Não sei. São alguns detalhes, certo? Com certeza eu não me pareço com o ator, mas alguns traços no meu rosto pode passar essa impressão, essa semelhança. Ai, mas a Furina não tem nada a ver com a Cartetia. Eu concordo 100% com você. Por mais que essa comparação não seja minha, pois eu sempre deixo claro quando a teoria do caos é minha. Quem acompanha o canal sabe das minhas teorias, principalmente em ZZZ. Mas essa comparação até eu gostei. Foi por isso que eu trouxe ela pra vocês. E porque eu gosto muito da Furina. E tê-la aqui em Wuthering Waves seria muito legal. Inclusive até já fizeram o mod da Roxy. Ficou legal, mano. Ficou topzera. Deu até vontade de criar uma conta nova ali, né? Só pra usar esse mod. Eu também. Então se eu me pareço com o Chris por alguns detalhes, por que a Cartetia não se parece? Por que não pode ser assimilada à Furina nos pontos que foram apresentados? Por que não? E os pontos citados foram a cor azul, isso não quer dizer nada, tanto que aqui em Wuthering Waves os personagens às vezes não correspondem às suas cores, mas é claro que é um ou outro. Quem assiste os nossos vídeos sabe que eu sempre encho o saco por falta do elemento de água dentro do jogo, principalmente nos lançamentos da Zeze, da Shorekeeper, da Cantarela e agora da Cartetia, pois suas aparências, cores e até efeitos visuais e sonoros lembram água, se assemelham à água, só que não tem esse elemento dentro do jogo. Porra, pelo amor. Andar sobre as águas também não quer dizer nada, porém estamos falando de um jogo que tem um alto grau de similaridade com o Genshi. Dos gachas que joguei até hoje, o Útero é o único que passa essa vibe de Genshi. Eu não fico chateado ou ofendido porque alguém tá dizendo que o Wuthering Waves se compara ao Genshi ou vice-versa. Claro que não. Porque eu até gosto do Genshi, eu só parei de jogar o jogo por alguns motivos. E um dos motivos principais é claro que é a falta de skip. Ainda mais eu que trabalho, mano, não tenho tempo assim
assim, às vezes, disponível pra ficar jogando. É claro que alguns vão dizer, ah, o problema é seu. Sim. Então por isso que eu parei de jogar, eu já resolvi ali o problema. Com certeza. Escalar com HP. Esse também não pode ser sinônimo de comparação. Até o LoLzinho tem personagens que se buildam com HP. Mas desses jogos, qual que você iria fazer a comparação? Com o Genshin? O LoL ou o Wuthering Waves? Óbvio. As duas possuem duas formas. Esse foi o único ponto que eu realmente deixei entender que eu estava fazendo comparação com as duas personagens ali naquele vídeo. Mas não era. Apenas Apenas contextualizei, mostrando como funcionava. Inclusive até disse que a diferença entre ela e a Furona é que a Cartetia, ao girar nela, você teria praticamente dois personagens. E até acrescentei que se fosse para fazer uma comparação com as personagens, teria que ser feito entre a Cartetia e a Shirk, que eu não sei, é Shirk mesmo o nome dela? Também não sei. Entre as duas deveriam ser feito essa comparação, porque o gameplay da Furina é muito simplório. E quando eu disse simplório, não quis dizer que a personagem é ruim, não quis dizer que a personagem é Uma bosta. em comparação com o gameplay da Cartetia, o gameplay da Furina não é simples. Aí eu perdi no argumento. Em comparação com o gameplay da Furina com os demais gameplay que tem dentro do jogo do Genshin, o da Furina é mediano. Ela não é um DPS, ela é um sub-DPS, ela é um suporte. E eu sou um grandiosíssimo fã da Furina. A Furina pra mim é a melhor personagem. Eu só abro o jogo de vez em quando pra mim dar uma olhada na minha Furininha. Só isso. Capiche? Essas foram as minhas comparações que eu fiz no vídeo. Porém, essa comparação não surgiu de mim. Como eu disse, eu curti. E eu pensei, e depois, com as confirmações novas sobre a Cartetia, aí que o pessoal poderia fazer mais comparações. Porque até então, a gente não sabia que a personagem poderia andar um pouco que seja sobre as águas. Acho que até por isso que os caras não colocou a personagem pra ficar sambando pelas águas. Se não, aí sim teria uma comparação mais funda ainda. Ao sair que a personagem anda um pouco pelas águas, porque ela consome estamina para andar nas águas, e também a escala com o HP, e se tratando das duas personagens serem arcondes, vou falar sobre o arconde já, vou falar sobre essa comparação, aí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Perante a comentários, a comparações que já fizeram com a personagem, como eu falei no vídeo, quando a personagem apareceu pela primeira vez andando sobre as águas, o pessoal, a Furina de Wuthering Waves, e eu gostei. Foi ótimo. Porque eu gosto da Furina. Falei, caramba, mano, que legal. Bem louco. Só que como eu disse também, eu concordo 100% que as duas não se parecem em nada. Mas elas não se comparam em personalidade, história, característica, gameplay. Qualquer um pode ver isso. Não precisava desse vídeo pra falar que ambas não se parecem nesses pontos. Os pontos que eu fiz a comparação, que eu citei, não tem nada a ver com isso daí. Eu comparei gameplay. Não. Eu comparei história. Eu já falei pra vocês que algumas coisas não precisavam ser ditas. Se por acaso alguém me fala, você parece com fulano, porque fulano faz a mesma coisa que você. Eu me pareço com aquela pessoa naquele sentido. A pessoa não precisa falar, não, mas você não se parece com ele porque ele é mais bonito que você. Pra um corpo bonito. Ah, você não se parece com ele porque ele consegue virar duas mortal pra trás e um carpado antes de cair no chão. Porra. Carpado, tem uma manobra que chama assim, né? Eu citei aqueles pontos. Então, aqueles pontos que estavam servindo como comparação. Entendeu? Aí, na parte das duas formas, eu simplesmente mostrei, contextualizei. E eu fui errado. Eu vou... Eu vou aqui assumir pra vocês que eu devo ter errado, de não ter sido claro. Esse é meu único erro. Não só aqui fazendo vídeo, mas na vida também. Eu não sou claro. Não me diga. Para que as pessoas possam me fuder depois. Em que sentido? Foi um vídeo para citar e comparar essas semelhanças, mesmo que pequenas, essas similaridades entre as duas. Talvez eu, como sou analfabeto... Não sei nem falar analfabeto. Burrice. Talvez eu esteja usando as palavras erradas na hora errada. Talvez similaridade, cópia, semelhança tenham significados totalmente diferentes uns dos outros. Então eu estou errado nisso aí também. Mas para apimentar esse vídeo, que inclusive não sei se vocês repararam, a minha cara pelada não tava lá porque eu estava mais feio do que o normal. Feio pra caralho, moro, porra. Tava cansado, né? Cheguei do serviço, fiz um videozinho ali rapidinho e trouxe tanto esses pontos de semelhança que ambas têm e expus os comentários. Não cheguei a expor os comentários. Não. Foi que nem no vídeo lá da treta que teve no TikTok. E eu trouxe isso pra vocês. Lá no TikTok, um criador, ao sair o leaker da Shirk, ele fez um vídeo zoando o Wuthering Waves, que até o momento não havia nenhum gameplay da Cartetia. E nesse vídeo ele disse o seguinte: o Wuthering Waves está com medo de vazar o gameplay da Cartetia, pois a empresa está com medo, porque o gameplay da Cartetia seria inferior à da Shirk. Que audácia!
E eu deixei nos comentários fixados como você poderia ir lá no TikTok e pesquisar sobre essa treta. Eu não fui lá e tirei print do vídeo porque eu não consegui achar o vídeo original. Eu vi algumas edits sobre esse vídeo, alguns criadores de conteúdo que tem lá no TikTok. E eu acredito que alguns criadores que tem lá no TikTok também trabalham aqui no YouTube, também fazem conteúdos aqui. Mas eu vi alguns criadores, inclusive gringos, falando sobre esse assunto. E voltaram no vídeo original do cara, que vilarizou. Como? E quando saiu a gameplay da Cartetia, todo mundo voltou lá pra zoar nos comentários. E começaram a fazer edits. Eu não trouxe nenhum print sobre aquele determinado assunto, eu só falei. Tô falando, não tô falando? Só que o foda de hoje em dia você tem que mostrar tudo. Você tem que mostrar provas. Você tem que expor. Você não pode apenas falar, porque senão você tá fudido. Tivemos muitos comentários. Teve um que eu não encontrei, tava procurando aqui rapidinho, que o cara diz de onde você tirou essa comparação de Arcondes no Wuthering Waves. O de sua mãe. Pois pra quem não assistiu o vídeo passado, eu disse que a Jinsei e a Cartetia era como se fossem os Arcondes de Genshi. E que alguns acreditavam que a Shorekeeper também era um. O cara basicamente disse, de onde você tirou isso? Não sei se ele falou que jogava o jogo, enfim. Ele falou, de onde tirou esse termo? Da onde? A grande maioria fala isso. O pessoal mais faz é a comparação entre os jogos. E também, o pessoal mais faz é quando tá criando conteúdo de Wuthering Waves, é genshinzar o jogo. Falando sobre algumas coisas, comparando algumas coisas. É mais ou menos igual a Benção da Lua. É outro nome, inclusive até num vídeo eu falei, gente, como é que fala? Como é que chama isso aqui? Eu também ajudo um pouco a genshinzar o jogo às vezes. Ah, não, aí não. Eu tô ficando louco? Ninguém fala isso agora? E que bolha que esse cara tá que ele nunca viu o pessoal fazendo essas comparações, falando esses termos dentro do jogo, do Wuthering Waves. Eu não tô louco! Eu volto a dizer, a culpa é minha de não ter sido claro. Ainda assim, teria treta. Mas eu vendo esses comentários, me lembrei de uma antiga encarregada no trabalho. Deu um erro num registro e ela me mandou e-mail. Me disse, Kleber, o que aconteceu aqui? Mas o que é isso? Eu respondi dizendo que não sabia. Porém, a culpa era minha por não ter prestado atenção. Vagabundo! E completei ali um textinho ali com umas 4 linhas, explicando o ocorrido. Tá bom. Depois de um tempo, ela chegou mais cedo no trabalho e me questionou novamente. Porém, me disse que não existia esse eu não sei, como eu enviei no e-mail. Mas eu não sabia o que realmente tinha acontecido ali. Então, a única coisa que ela viu no e-mail que eu respondi pra ela foi eu não sei. Não sei! Em nenhum momento ela falou, não, você que você assumiu a responsabilidade sobre aquele erro ali. Ela não viu a explicação que eu fiz, que eu enviei pra ela, não leu. A única coisa que ela leu foi eu não sei. Tá brincando comigo, pegadinho? A mesma coisa eu vi nesses comentários aqui. A única coisa que eu vi o pessoal falando foi, cópia? Você viajou. Não, elas não se parecem. O que você fumou? É maconha, doido. O pessoal só ouviu a palavra cópia ali. Será que vocês assistiram aquele vídeo com o cu? Eu não fui claro, embora eu não seja. Aí outra coisa, o moleque falou, você tem que trazer prova. Onde você tirou essa teoria? Eu tiro essas teorias tudo do meu cu também, do meu rabo. Tira assim, ó. Teoria. E é claro, se a gente não trazer essas teorias, não falar sobre alguns assuntos, não tem vídeo, né? E beleza, a gente tem que tomar cuidado de certa forma, mas a gente é assim que se aprende. Você arriscando, você trazendo. Eu estou entrando numa área, inclusive com aquele vídeo, na qual eu nunca entrei. Ah, é? Certo? Fazer vídeo daquela forma ali. Faço vídeo, na grande maioria das vezes, zoando. Já fiz alguns vídeos, sabe, determinados assuntos. Eu sei como que é chato, porque você tem que trazer provas, tem que falar, você tem que explicar certinho, porque qualquer coisa que você deixa pra trás, ainda assim tem cara que chega ali e fica falando bosta no seu vídeo. Chato pra caralho. Ó, mas deixa eu ver um comentário aqui que eu gostei pra caramba pra me passar pra vocês. Ó aqui, ó, pra você ver, ó. KKK. Pior que nem tinha reparado nisso. Mesmo achando que não é cópia da Furina, mas até faz sentido, as duas são como se fosse Arcondes. Escala com HP. Usa espada de uma mão. Tem duas formas. Teoricamente, ambas andam sobre as águas. Tem perda de HP para dar mais dano. Não dá pra negar que tem muita coisa em comum entre elas. Foi isso que eu quis. Esse rapaz aqui, ele assistiu o vídeo. Ele entendeu o que eu quis falar naquelas comparações. Não comparei a história e o gameplay, não. Caralho. Caralho, porra! Vocês assistiram o vídeo com o cu? Aí até o outro comentou, porém a Kuro fez o que a Arroio não teve coragem de fazer, que era colocar as duas formas, porque a Furina tem uma outra forma, por mais que a forma da Furina, a outra forma, seja mesmo quase similar a ela, mas tem ali um vestido diferente, e alguns queriam ver talvez essa forma da personagem em jogo, né? Realmente. Eu queria ver mais comentários, mas esse vídeo ficou muito grande, mas a grande maioria foi assim, foi me questionando de onde eu tirei, que eu fumei pra fazer essa comparação entre as duas, que ambas não têm semelhança, que ambas não têm gameplay igual, que ambas não têm o mesmo elemento. Mas não foi isso que eu comparei. Não, vai tomar no meu cu.
Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Chega. Acabou, porra!